E aí, pessoal do YouTube, tranquilo? Bom, esta é a primeira aula que vai ser postada aqui no canal Escola de Ciências da Vida e, por facilidade, como eu já tenho algum material preparado de farmacologia, nós vamos começar com esta disciplina. Essa primeira aula, denominada Ciência da Farmacologia, muito provavelmente os senhores já devem ter visto alguma coisa no canal MR Fernando Mafra, um dos primeiros vídeos que eu fiz, Só que aqui vai ter algumas ilustrações a mais para facilitar o entendimento, tá ok? Então o que nós vamos tratar nessa aula, essa breve aula? Nós vamos tratar basicamente de 3 tópicos, que é o que é a farmacologia, pura e simplesmente falando, um pouquinho de história, que vai contar uma parte da farmacologia antiga e da farmacologia moderna e o que ela se tornou hoje, e falar dos segmentos da farmacologia, os agentes que constituem o estudo da farmacologia, que é a farmacocinética, a farmacodinâmica e a farmacoterapia. Beleza? Então, para começar, nós temos aí o termo farmacologia. Como muitas ciências, não só da área biológica, mas de outros campos de estudo, a palavra farmacologia ela é derivada de duas palavras do grego, que é o fármakon e o logos. Isso significa o estudo das drogas. A farmacologia vai se preocupar em estudar o efeito das drogas no nosso organismo para tratar determinadas enfermidades, tá ok? Mas não vai ser nessa aula que eu vou falar o que significa realmente a palavra drogas. Isso daí vai ser na aula número 2, tá ok? Considerando os períodos históricos da farmacologia, nós podemos dividir a farmacologia em um período empírico e um período científico. No período empírico, nós temos a pré-história. 1600 anos antes de Cristo foi encontrado um primeiro indício de agentes terapêuticos para tratar de diversos sintomas que as pessoas apresentavam, que era chamado de papiro egípcio. E um outro documento datado de 1500 a.C., que é o papiro de Ebers, um dos mais conhecidos até hoje, que constitui-se de centenas de fórmulas para tratar muitas enfermidades que os indivíduos apresentavam. E tem também o período científico, que é bem recente, não tem nem 200 anos direito. Ele começou a partir do século XIX, mais precisamente no ano de 1857, onde a farmacologia tornou-se definitivamente um ramo de estudo apurado. Tá? Só para você ter uma ideia, no período empírico, a farmacologia ela era pura e simplesmente dedutiva, não tinha um parâmetro para você aplicar as drogas. Baseava-se em algum sintoma e, por tentativa e erro, sem nenhum conhecimento da fisiologia, da estrutura do corpo, as pessoas naquele tempo iam criando as medicações. Só que eram medicações, drogas, muito diferentes daquelas que são administradas hoje. Por exemplo, só para você ter uma ideia das coisas que se misturavam antigamente, tinha uma receita que se misturava alguns vermes, determinados metais pesados, como chumbo, e tudo isso era misturado dentro de um crânio de um homem morto. Essas receitas aí, não tem outras receitas que envolvem estrume de vaca, pulgas, raspados de sola de pé, enfim, coisas assim que são determinadas, são para nós um absurdo. Muitos anos antes de Cristo, isso era usado rotineiramente e se tinha alguns resultados semelhantes a determinadas doenças que os indivíduos apresentavam. Tá? Também, nesta época, muito antes de Cristo, acreditávamos que as doenças, todas elas, eram punições dos deuses para o indivíduo que fugisse das regras da sociedade daquela época. Então, não tinha muito o que se fazer. Bom, a farmacologia ela só passou a entrar no ramo científico quando começou a ter o avanço da fisiologia, da química, da bioquímica, da patologia, que começou a entender como é que um organismo funciona e o que é um organismo saudável de um organismo doente. Foi surgindo várias teorias aí do aparecimento de doenças. Nós temos aí a teoria de Pasteur dos micro-organismos, Robert Hooke
bem antes de Pasteur, que identificou estruturas mínimas denominadas de células, né, nos organismos. E tem o Virchow, que foi um patologista que determinou uma teoria que chama-se teoria celular, onde as doenças ocorrem sempre em nível celular. Conforme o avanço dessas ciências, né, foi possível determinar que as doenças elas não eram definitivamente punições dos deuses, né, mas tinham uma causa e uma forma de se tratar. E essa forma tinha que ser estudada cientificamente. Então, a partir daí, né, que começou a entender que a farmacologia era um ramo da ciência, né, da área da saúde, e ela passou a ser amplamente estudada e amplamente aplicada como definitivamente uma ciência, em 1847. Tá, ok? Então esse é um pouco da história da farmacologia, né? Sabe-se que muitos fármacos, né, eles são produtos químicos sintéticos, muitos produtos naturais também, só que atualmente a farmacologia está se modernizando muito, né, na qual está se empregando agora produtos oriundos de biotecnologia, né? Um clássico exemplo é a insulina, e alguns meios terapêuticos que nós chamamos de RNA de interferência para tratar especificamente determinadas doenças, que é uma terapia extremamente nova, pouquíssimos lugares no mundo aplicam isso, né? Que ainda, claro, tem que ter muito estudo, porém isso daí está sendo uma coisa amplamente estudada e com certeza daqui a algum tempo isso daí vai ser a terapia do futuro, tá? Bom, eu falei então um pouquinho da história, bem basicamente, da farmacologia. E quais são os segmentos desse campo de estudo, né? Os segmentos, como eu falei, são 3, né? Que é a farmacocinética, a farmacodinâmica e a farmacoterapia. O que estuda cada um desses elementos? Bom, a farmacocinética vai estudar os processos que ocorrem com as drogas dentro do organismo. Mas o que seriam esses processos? Seriam os processos de absorção, distribuição, metabolismo e eliminação das drogas, tá, ok? Cada droga em si possui um padrão de absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. E isso é extremamente importante porque se define uma terapia a partir de condições que a droga vai apresentar dentro do seu organismo, tá, ok? Já a farmacodinâmica vai estudar os mecanismos de atuação das drogas no organismo. Ou seja, né, um clássico exemplo, nós temos o ácido acetil salicílico, que vai bloquear a ciclooxigenase 1 e 2 irreversivelmente. Ok? Então isso é um mecanismo de ação. Sabe-se aonde a droga vai atuar, aonde ela vai bloquear ou estimular uma via, e a partir disso desencadeia-se um efeito celular, né? Sempre o intuito da farmacologia é fazer com que este efeito que ocorra na célula seja um efeito benéfico para tratar determinada doença que o indivíduo venha a apresentar, tá, ok? E o estudo também na farmacodinâmica é extremamente importante. Por quê? Quando se conhece o alvo de um medicamento, é possível se prever uma terapia, né? E se prever também os prováveis efeitos adversos que a droga vem apresentar. Porque como o nosso organismo é uma rede complexa, ela nem sempre um único produto desencadeia um efeito em uma única via metabólica ou coisas do tipo, tá, ok? Agora, para terminar, a farmacoterapia nada mais é do que a união da farmacocinética e farmacodinâmica para desenvolver uma terapia medicamentosa. É como se fosse um tratamento. Aquele clássico exemplo. Por exemplo, captopril 25mg, tomar 2 vezes ao dia para controlar a pressão arterial. O captopril é um clássico inibidor da enzima conversora de angiotensina e vai causar vasodilatação para diminuir a pressão arterial. Tá, ok? Muitas pessoas que têm hipertensão tomam essa medicação. E essa é uma clássica posologia desta droga. Tá joia? Então, pessoal, essa foi a primeira aula. Aqui estão as referências que foi consultada para essa aula, tá? O Goodman, o Hangdale, tá joia? E tão logo a segunda aula vai estar pintando aí na área, tá ok? Então eu agradeço a atenção de todos e fiquem com Deus.